Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, 7 de agosto, eu quero trazer uma palavra de reflexão, uma palavra assim direcionada a alguns pastores, líderes de ministério, e uma palavra baseada aqui no livro de Neemias. A nossa igreja, esse ano, bem como os passados, nós temos um plano de leitura, e o plano de leitura desse ano, desse mês, está aqui o livro de Neemias. Estamos hoje terminando, na verdade, o livro de Neemias. E aqui no último capítulo desse livro me veio um texto e algo que me chamou a atenção, talvez até por conta da situação que como igreja estamos passando hoje, como pastor estou passando hoje. E o texto é no capítulo 13, versículo 4 ao versículo 9, que diz assim: Ora, antes disto, Eliasabe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Sim, justamente, aquele Tobias, lá do início do livro. E se fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e de incenso. Quem já leu e conhece aqui o livro de Neemias vai entender quem é esse camarada aí chamado Tobias, né? Diz aqui que, capítulo 2, verso 10, disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E Tobias, juntamente com outros Sambalate, né? E eles foram daqueles que encabeçaram um processo de ir de encontro ao objetivo de Neemias, que era restaurar Jerusalém. Neemias, queridos, ele estava de boa. Neemias, pelo seu estudo, pela sua graduação acadêmica, Neemias, ele estava no palácio. Neemias, ele não passava fome, Neemias não passava sede, Neemias não fazia trabalho braçal, Neemias estava completamente de boa, como diz as pessoas aí fora. Ele servia ao rei, era copeiro do rei, ele tinha acesso ao rei, ele conversava com o rei, ele em alguns momentos aconselhava o rei, ele era amigo, vamos assim dizer, do rei. Mas quando Neemias ele soube da situação de Jerusalém, quando Neemias ele soube da situação do templo de Jerusalém, Neemias muito se comoveu, muito se entristeceu. E esse entristecimento de Neemias fez até ele correr risco de morte, porque quem servia ao rei diretamente tinha que, por obrigação, estar sempre com o seu semblante de alegria. Mas o rei percebeu que Neemias estava com o seu semblante de tristeza. E o próprio rei pergunta a ele: por que que você está triste? Né? Por que que você está com esse rosto angustiado? Né? Versículo 2, capítulo 2, o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira, porque ele sabia o risco que estava correndo.
né? No capítulo 1, diz aqui: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, né? Porque ele soube, do versículo 1 ao versículo 3, da situação, do capítulo 1 aqui, né? Da situação que estava em Jerusalém. Mas ele, por amor à obra, por amor a Deus, ele se coloca à disposição para servir, para fazer a obra, para restaurar a obra, para revitalizar a cidade de Jerusalém. Ele ora, jejua, conversa com o rei libera, né, manda cartas para pessoas ajudarem a ele, e ali ele vai com a sua caravana para reerguer um trabalho perigoso. Tobias encabeça um levante contra ele, em todo instante ameaçando, em todo instante fazendo ameaças, fazendo certas covardias, né, mas ele ali, né, a Bíblia chega a dizer que em alguns momentos eles estavam com a lança na mão e a ferramenta de trabalho na outra, porque Tobias encabeçava ali um problema. Tobias era aquele que não fazia e não queria que ninguém fizesse. Só que no último capítulo nós vemos essa aberração aqui, né? Nós vemos aqui essa audácia de Tobias. Logo que Neemias ele parte para a Pérsia, depois de tudo pronto, depois de tudo construído, depois de tudo erguido, depois de tudo levantado, com muito trabalho, com muito suor, com muita perseguição de Tobias e seus amigos, Neemias, então, ele vai ali para a Síria, né? Vai passar ali alguns dias, vai ter com o rei, e Tobias, com muita audácia, muita cara de pau, vou usar essa palavra, tá? Não se sinta ofendido, não, viu? Se sinta ofendido, não. Às vezes tem muita gente sensível quando ouve umas palavras dessas. Seja sensível ao Espírito de Deus, tá? Com muita audácia, com muita cara de pau, depois de tudo pronto, depois de tudo arrumado, depois de tudo limpinho, Tobias se muda para dentro do templo. O sacerdote, né? O sacerdote se aparentou com ele e para beneficiar aquele que se levantou contra Neemias em todo o tempo, pega um cômodo do templo que era utilizado, limpa e ali faz um cenáculo para Tobias morar com a sua família, né? Faz um quarto. E o que é que acontece? Logo depois do retorno, Neemias, furioso, expulsa Tobias com a família dele daquele lugar. A Bíblia diz que Neemias chega a pegar os móveis de Tobias e jogar para fora. Irmãos, tem muita gente assim na igreja, muita gente cara de pau na igreja, muita gente sem noção na igreja. Que nesse período em que a igreja está em crescimento, que nesse período que a igreja não tem tocador, nesse período que a igreja não tem muita gente para trabalhar, né? São pessoas que elas não se prontificam para fazer nada. São pessoas que elas não estão nem aí, elas estão de braço cruzado com aquele velho ditado: vou ver onde é que isso vai dar, vou esperar pegar fogo aí no mar para eu comer peixe frito. São incapazes de mover um grão de arroz. Faz um evento, não vai, marca culto, não vai, não participa de nada, não se envolve em nada, não dá uma contribuição em nada. Mas quando estiver pronto, quando tudo estiver nos seus devidos lugares, vão querer lugar de destaque, vão querer aparecer, vão querer os holofotes em cima. E aí, queridos, eu como pastor, a igreja precisa ter uma posição. Tem que ter uma posição. Porque se não foi fiel no pouco com a gente, por que agora quer aparecer no muito? É uma palavra meio forte, né? Mas é uma palavra de reflexão, porque esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar na minha igreja, vai chegar na sua igreja, vai chegar no seu ministério, onde nesse momento de seca, de escassez, de miséria, de desgraça, ninguém aparece para ajudar, para fazer nada. Sabe tocar, mas não toca, sabe cantar, mas não canta, sabe ensinar, mas não ensina.
sabe dirigir um culto, mas não dirige, sabe fazer as coisas, mas não faz nada. Sabe por quê? Porque ele não vai ser visto. Ele não vai ser visto. Não tem gente para ver ele, então ele não quer. Mas quando a igreja estiver cheia, quando o seu ministério crescer, aí esse que não fez nada como Tobias vai querer aparecer, vai chegando de mansinho, vai querendo fazer, vai querer entrar, vai agir com audácia, com essa cara de pau que o Tobias aqui teve. E aí, queridos, vai ser nesse momento que nós vamos ter que agir com sabedoria, com graça, mas com justiça. Vamos ter que honrar aqueles que estiveram conosco no momento da escassez. Pete a pete, lado a lado. E não aqueles que não fizeram nada, não ajudaram em nada, podendo fazer alguma coisa. Então guarda essa palavra aí no seu coração, pastor, líder de louvor, líder de agremiação. Vai chegar o momento que, com a graça de Deus, baseado na sua persistência, o Senhor vai te honrar. E quando o Senhor te honrar, honre aqueles que estiveram ao seu lado, e não aqueles que não fizeram nada. Deixe esses aí de molho. Deixe esses aí de molho. Se achar ruim, amém. Se não achar ruim, amém. Se quiser para outra igreja, amém. Se quiser para outro ministério, amém. Mas honre aos que estão ao seu lado agora. Faça como Esdras, faça como Neemias, faça como Davi. Honre a quem tem te honrado. Honre a quem está ao seu lado. Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Shalom, shalom.